Boa noite. Essa é a terceira live organizada pela Agência Experimental de Comunicação Íntegra, com o objetivo de popularizar os conhecimentos do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM. Crise, relações públicas e comunicação é o tema abordado hoje pelo professor Jones Machado, Relações Públicas Educador. Vou convidar o Jones. Live anterior, com o professor Regis, debatemos um pouquinho mais sobre esses tempos de incerteza em que profissionais da comunicação enfrentam. Nesse cenário de crises políticas, sanitárias, econômicas, ambientais e científicas, precisamos refletir para quem e como fazemos a comunicação. E é nesse contexto, então, que convidamos o professor Jones Machado, boa noite, professor, para conversar um pouquinho sobre crise, relações públicas e comunicação. Então, eu peço, professor, que você se apresente um pouco, fale um pouquinho da sua trajetória de aprendizado e também, se puder, já introduzir um pouquinho sobre o seu projeto de extensão que realiza nesse período de crise. Boa noite. Boa noite, Cauê. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite aos colegas, aos amigos, aos alunos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, feito primeiramente por ti, pela professora Miriam, pelos demais integrantes da Agência Íntegra, né, essa agência querida que eu vi nascer em 2018. Então, estamos aqui em mais uma live. Essas lives se multiplicam em nossas telas nesse período de coronavírus, mas é uma alternativa que foi encontrada, né? Assim como estamos encontrando alternativas para outras várias coisas, para que a gente possa se aproximar e trocar algumas ideias, né? Enfim, para bem ou para o mal, as lives existem, né? Mas fiquem tranquilos, se não estão dando conta de assistir a todas, né? É algo que vocês não devem transformar em ansiedade, tá? Trabalhem nisso pessoalmente e filtrem pelo assunto que vocês têm interesse, né? Então, para que vocês possam poder absorver melhor somente aquilo que vocês, nesse momento, conseguem, né, para não ter uma sobrecarga também de informação, já que a gente, pelas redes sociais, temos hoje um turbilhão de informações e algumas delas, né, talvez não verdadeiras. Então, eu sou o professor Jones, como o Cauê já iniciou minha apresentação, sou formado em Relações Públicas pela UFSM, meu mestrado e meu doutorado também foram no âmbito da UFSM, no PPG-Com, lá na Faculdade de Santa Maria. As minhas pesquisas quase todas envolveram a comunicação digital e a comunicação de crise, então é a partir desse espaço, desse lugar de fala que eu venho aqui hoje para nós debatermos, né? Não sou médico, não sou cientista político, mas sou alguém formado, né, numa área de ciências sociais aplicadas e, portanto, é deste lugar que eu venho aqui para nós trocarmos algumas ideias sobre comunicação, relações públicas, crise, né? Antes de eu falar sobre o projeto de extensão, eu acho que é importante eu contar para vocês um pouquinho da minha trajetória anterior à universidade, né, enquanto aluno e enquanto profissional de relações públicas, porque eu passei por algumas experiências interessantes, como, por exemplo, quando eu fui estagiário da Base Aérea de Santa Maria, do Hospital Universitário de Santa Maria e do Restaurante Universitário da UFSM. Então, eu tenho duas histórias interessantes para contar a respeito de crises que eu gerenciei, e uma delas eu acredito que eu tenha criado, que se refere à primeira no restaurante universitário. Na época não existiam ainda os campi fora de sede, nós tínhamos apenas um restaurante central e o outro no centro da cidade de Santa Maria, na antiga reitoria, e naquele momento havia uma superlotação do restaurante universitário central. E havia muitas filas naquele momento, né? Então, eu e minha colega de assessoria, nós, como alunos, né, imaturos, inexperientes, buscamos algumas alternativas, o que a gente podia fazer para que a imagem do restaurante universitário não fosse
abalada diante daquelas filas enormes que se formavam no entorno do restaurante universitário. Então, o que a gente fez? Fizemos apenas uma enquete no site do restaurante universitário a respeito de se as pessoas achavam que era muito tempo de espera ou não. O que se sucedeu a partir daí, então, foi uma enxurrada de comentários e reclamações, enfim, não foi para a imprensa, mas chegou, né, até nós, até a direção do restaurante. Nós fomos chamados para nos apresentar a situação que nós tínhamos criado, né, por conta de que uma pesquisa ela precisa ter um embasamento metodológico, né, com uma amostragem e tudo mais. Essa fila que os representantes do DCE reclamavam era uma pauta legítima, né, por conta de que, de fato, a fila era no sol ou na chuva, né, em Santa Maria é muito quente, ou no inverno é muito frio. E então nós tínhamos essa crise para gerenciar. Então essa foi a minha primeira grande, vamos dizer assim, crise, né, que talvez eu mesmo tenha criado enquanto aluno, né? Mas foi um momento de aprendizado, né? A professora da disciplina nos chamou para que a gente pudesse, então, ter, né, esse feedback a respeito do que a gente tinha feito e como contornar essa situação. E tudo ok, né? Com o tempo, depois foram construídos outros RUs, né, e os outros campi, então essa situação meio que se resolveu, em tese, né? A outra crise da qual eu participei, mas não criei, foi a crise da gripe H1N1. Né? Foi o ano em que eu estava como estagiário da assessoria de imprensa do Hospital Universitário, que a gripe suína, né, como ficou conhecida, se deu no âmbito nacional e também internacional, sim. E uma das primeiras mortes no Brasil foi justamente no Hospital Universitário. Né? Naquele momento, havia uma jornalista que cuidava junto comigo da comunicação do hospital, porém ela se ausentou, ela saiu. E ficou só o Jones, estagiário, lá para gerenciar uma crise de uma instituição, né, bastante antiga, renomada, uma responsabilidade imensa, né, para eu ter que fazer o controle da informação, né, de assessoria de imprensa nacional, né, todos os jornalistas me ligavam, eu dei meu celular à época, né, como aluno, então eu não conseguia parar na aula por conta de que eu tinha que atender todos esses jornalistas que me ligavam. Eu fazia também a questão de acompanhamento da imprensa e inclusive até os isolamentos à época, né? Podemos hoje achar que não era tão sério, mas à época era, porque foi uma primeira experiência de uma epidemia, né? Não era uma pandemia, era uma epidemia. Então também foi um momento de eu pôr à prova aquilo, isso já foi um pouquinho mais adiante, no caso do RU, que eu pude pôr à prova então aquilo que eu tinha aprendido em sala de aula, né? De tentar, né, com um jogo de cintura, com um planejamento que não existia, eu fazer frente a uma crise natural, né, uma epidemia, que então eu precisei controlar sozinho, né, juntamente, claro, com os gestores do hospital e epidemiologistas, que aliás agora, hoje, eu reconheço todos eles no noticiário, porque são os mesmos que estão fazendo frente à Covid-19, né, então foi bastante enriquecedora essa experiência que eu tive no hospital universitário, para hoje poder estar aqui, né, e ter a noção de tudo que deve estar acontecendo lá. Hoje é uma profissional formada lá, então acredito que esteja um pouco mais, a casa deve estar um pouco mais organizada no que se refere à comunicação. Vamos então para o projeto de extensão. Pode ser, Cauê? Pode ser, sim. O projeto de extensão, então, ele nasceu de uma necessidade que eu tive, né? No início da pandemia, eu, entre aspas, apenas estava fazendo aulas gravadas para disponibilizar no Moodle com atividades, acompanhamento, tirar dúvidas, outras atividades extra. Porém, eu fiquei pensando que nós, como servidores públicos, estamos, né, a serviço da sociedade. Então, eu acreditava e acredito ainda que nós devíamos fazer um pouquinho mais do que apenas dar conta daquilo que é a nossa função, né? Que é o ensino, pesquisa e extensão. Então, como eu não tinha nenhum projeto de extensão em mente ainda para esse ano,
Essa possibilidade, ela apareceu, né? E de uma forma, então, para dar conta de fazer frente a algo que nem o governo, nem o Estado, nem o próprio mercado não deu conta, né, de ter ações em benefício, principalmente dos micro e pequenos empresários. Então, convidei alguns professores, fiz uma seleção de bolsistas e outros voluntários que estão conosco, para que nós pudéssemos, então, ajudar de alguma forma, né, mesmo que de maneira mínima, iniciar um plano de ação, um acompanhamento, uma gestão de mídias sociais para esses micro e pequenos empresários, para que eles pudessem, nesse período, ter o seu sustento garantido de forma digital, de modos alternativos, que eles não tinham antes, muitos deles, e para que eles pudessem, por exemplo, disponibilizar vouchers para que fossem comprados e esse serviço pudesse ser consumido após a pandemia, né, para que não houvesse o movimento, a movimentação hoje, nesse período, nos pequenos negócios destes microempresários. Então, o projeto chama-se Distanciamento Social em Rede, Estratégias Comunicacionais para Micro e Pequenos Empreendedores de Frederico Westphalen e região. Os integrantes desse projeto somos eu, o professor Joel, a professora Patrícia, o professor Rafael, as Relações Públicas do campus Frederico Westphalen e Júlia Servo, e alunos de Relações Públicas, Publicidade e Jornalismo dos campos sede e campus Frederico Westphalen, que são a Giovana, a Carolina, a Caroline, a Jéssica, a Bruna, o Guilherme, o Gustavo, a Helena, a Eduarda, a Isadora e o Guilherme. Espero não ter esquecido de ninguém. O nosso objetivo, então, é justamente apresentar, né, dar consultorias de comunicação gratuitas para esses micro e pequenos empresários, para que eles possam ter esse sustento nesse período que ele é atípico, ele é inédito, ele é extraordinário, é delicado para todo mundo, né? Nós vivemos, infelizmente, um momento de crise, né? Mas que também é um momento de regeneração, da gente pensar em algumas atitudes, hábitos, posicionamentos, visões, de repensar também nós enquanto cidadão, enquanto professor, enquanto aluno, enquanto consumidor, principalmente, né, que é o que a gente está verificando hoje, né, que sem consumidor, sem fornecedor, sem trabalhador, o mercado ele não existe, né, por si só. Nesse momento nós estamos atendendo 12 microempresários, né? Primeiramente nós temos um inicial e temos outros 11 em andamento. São salões de beleza, são estúdios de estética, pet shop, fotógrafos, barbearia, professor de idiomas e outras profissões. É bem variado. Então, todo o trabalho que nós fazemos com os alunos para esses microempreendedores é um trabalho remoto, né? Ninguém se expõe de forma alguma. As imagens que nós usamos, por exemplo, são de bancos de imagens free ou que são feitas pelos próprios alunos. Todo o material é digital, então é basicamente mídias sociais digitais, WhatsApp, site, telefone, enfim. Nós fizemos, inclusive, um manual de gestão de mídias sociais e também um manual de fotografia e pequenos vídeos, para que justamente essas pessoas, após a crise, elas possam andar com as próprias pernas, né? A gente quer, primeiramente, ajudar nesse momento, mas também a gente já tem o objetivo de capacitá-las para que, num segundo momento, elas possam potencializar os recursos da internet que antes elas não usavam e que daqui para frente, por exemplo, se nós tivermos, de fato, períodos de intermitência de pandemias ou do próprio novo coronavírus, que isso é uma possibilidade que ainda ninguém sabe, que esses canais estejam já disponíveis, essas pessoas aptas a venderem, enfim, por ali, por aqueles meios. Nós tínhamos, né, ainda temos alguns critérios para atendimento desses microempreendedores,
que são justamente micro e pequenos empreendedores, né? Que alguns critérios também que nós usamos para caso de muita demanda é também que maior de 60 anos tenha prioridade, ainda que negócios de bairros, negócios não centrais também tenham a preferência, né, para atendimento. Pode ser também um trabalhador formal ou informal, né, ele não precisa ter a sua empresa regularizada, a gente quer justamente hoje fazer com que as pessoas tenham o mínimo para o seu sustento, né, para se alimentar, para os gastos básicos, né, de água, luz, telefone e medicamentos. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, né? Não é para gerar lucro, é para gerar a subsistência dessas pessoas nesse momento. Os serviços que nós oferecemos com esse projeto é justamente o plano de comunicação, criação de identidade visual, criação de marca, né, que vai na mesma direção da identidade visual. Nós fazemos a gestão de mídias sociais digitais, edição de imagens e pequenos vídeos também, e a criação de textos informativos, além desses 2 manuais que eu comentei já com vocês por aqui. Então, são serviços que nós, relações públicas, fazemos enquanto profissionais, né, no mercado. Algumas pessoas já me perguntaram, tá, mas o projeto de vocês ele não é um concorrente, eles não está competindo com os profissionais que estão no mercado? Não. Justamente nós estamos atendendo microempreendedores que não têm condições financeiras de contratar um serviço, nem que seja freela. São pessoas que realmente precisam de uma ajuda, né? E nós, enquanto servidores públicos federais de uma universidade pública, estamos justamente a serviço da sociedade. Então, por isso, esse retorno que nós estamos dando a essas pessoas que estão trabalhando dignamente e que precisam, nesse momento, já que não foram contempladas, né, por políticas públicas eficientes. Então, nós estamos fazendo frente, né, e fazendo a nossa parte, né. Esse projeto ele iniciou em abril de 2020, né, logo depois do período então foi decretado esse período de isolamento social, e nós estamos nos propondo a irmos até dezembro de 2020, por conta de que nós achávamos que ia 1 mês, ia 2 meses, mas com esse período que nós estamos vivenciando e a realidade que a gente está se deparando, nós percebemos que as dificuldades elas vão se estender por anos, talvez, né? Então, mesmo que isso se encerre, esse período agora em julho, agosto, as pessoas ainda vão estar endividadas, os clientes ainda vão estar receosos de voltar a consumir, enfim, N variáveis com as quais nós vamos nos deparar. Então, é justamente um período que a gente também vai pensar que talvez possamos adiantar, né? Porque talvez essas pessoas vão precisar do nosso auxílio e a gente vai estar à disposição para que eles tenham a sua subsistência. Nós estamos recebendo alguns retornos, alguns depoimentos de atendidos, e isso é muito gratificante para a gente, né? E vai na direção do que a gente vê em sala de aula e que eu bato nessa tecla, que nós, relações públicas, a gente não apenas cuida da imagem, dos relacionamentos, da reputação das organizações. Nós também buscamos transformar realidades. E é isso justamente que a gente está tentando e a gente está conseguindo, ainda bem, né? Antes de iniciar a live, eu recebi o contato de uma atendida nossa que ela nos dá retorno diário de fechei tal negócio, fulano reapareceu, está dando certo. Então, isso é algo que, né, de alguma forma, nos traz um retorno que talvez nada vá compensar, né? Como muitos dizem, né? O dinheiro do servidor público está caindo na sua conta, no seu salário. Sim, mas a gente está trabalhando para fazer jus a tudo isso, né? Estudamos para estarmos aqui e vamos seguir sempre fazendo a nossa parte para dar esse retorno para a sociedade. Outros 2 pontos bastante interessantes desse projeto
é que nós, então, como eu havia falado antes, nós não somos concorrência para os profissionais, e também nós fizemos um banco de profissionais, justamente para que a gente pudesse indicá-los, né, esses profissionais que estão ou trabalhando como freela, ou com pequenas consultorias, ou que estão desempregados, para que a gente pudesse indicá-los para esses outros não atendidos que não se enquadraram nos critérios que nós delimitamos. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, não depende daquele negócio, daquele serviço, daquele produto para sobreviver, e ele tem condições mínimas para contratar um profissional de comunicação, nós, então, indicamos esses profissionais para que eles façam contato, porque a gente precisa dar prioridade para realmente quem precisa de um prato de comida e pagar as suas contas, os seus fornecedores em dia. Né? Então, a gente está bastante ciente dessa situação, né? E de forma alguma a gente vai fazer algo para prejudicar os nossos egressos, que é para quem a gente está aqui, né? Aqui no caso, lá na universidade. Com o projeto, também se pode perceber, a todos os alunos que estão participando e para mim, né, principalmente para os professores da equipe, que uma crise, um momento crítico, reafirma a importância da profissionalização da comunicação e do profissional enquanto o detentor do conhecimento técnico e prático para auxiliar na gestão do relacionamento com esses públicos. Né? Se já se afirmava que o digital não tinha volta, a comunicação, né, desde que nós nascemos, a gente já se comunica por algum interesse, né, ou por um objetivo, ou por uma necessidade. Então, nada mais marcante do que esse momento para a gente perceber como, e não apenas os pequenos negócios, não sobreviveriam sem relacionamento. E quem faz a gestão do relacionamento são as relações públicas, né? Profissionais, muitas vezes, que estão nos bastidores, não aparecem, mas que são ali, às vezes, a máquina que impulsiona o relacionamento entre marcas e públicos. Né? Esses públicos não apenas consumidores, mas a sociedade, outras entidades, o próprio poder público. Então, o projeto ele tem esse objetivo bastante, vamos dizer assim, interessante. Nós conseguimos fazer com que também os nossos alunos já percebam, né, a importância dessas práticas de extensão e também de pôr em prática o que eles estão aprendendo em sala de aula e também reforçando a nossa posição enquanto profissional competente para atuar nesse nicho específico que é tão indispensável em momentos anteriores, momentos, vamos dizer assim, normais, né? E hoje são indispensáveis. Sobre o projeto, acho que era isso, Cauê. Qualquer coisa estou à disposição. Bom, primeiramente, eu agradeço em nome da agência e acredito em nome dos telespectadores, tanto ao professor quanto a todos os participantes do projeto, porque realmente é uma ação muito bonita, né? Mostrando como a universidade sempre faz circular a economia no município e na região, né? Como a gente realmente tem esse papel social. Impressionante a fala do professor e me instigou em uma coisinha. Se o professor puder comentar sobre seu último livro, intitulado Gestão Estratégica da Comunicação de Crise, e já fazer um gancho em qual crise a gente está falando. Porque para relações públicas, o termo crise é algo que a gente fala assim durante todo o semestre, né? E que agora, mais que nunca, as organizações estão familiarizadas, habituadas com esse termo, crise. Mas Sim. de qual crise a gente está falando na conjuntura atual? Eu estava procurando aqui na minha estante, eu tinha um livro, mas eu não tinha ainda. Peguei aqui debaixo da caixa. Bom, sobre esse livro aqui que tu está se referindo, né, Cauê? Isso. Então, esse livro ele é bastante significativo para mim sob vários aspectos, por conta de que, primeiramente, ele é o resultado da minha tese de doutorado. Segundo, porque foi justamente lançado, né, nesse momento que a crise se iniciou. E também
e também por conta de que... desculpa, eu me perdi aqui. Falava que esse livro é muito importante para o professor, porque ele é resultado da tese. Sim, de que crise nós estamos falando, né? Isso. Isso. Por conta de que ele é o resultado da minha tese de doutorado, né, porque justamente ele foi lançado nesse período de pandemia e justamente eu não pude lançar ele fisicamente na livraria em que eu iria lançar, porque foi um dia depois, né, estava marcado um dia depois de quando foi, então, deliberado que era para fazermos isolamento social. Então, ele é bastante marcante, porque é meu primeiro livro individual e trata, né, propriamente dito, da crise. E, então, essa crise que todos falam, muitos falam de várias maneiras, né? Ela é um conceito, enfim, né, bastante tratado na literatura de relações públicas, mas muitas vezes não é uma crise, né? Muitas vezes são apenas sinais que o próprio entorno nos dá e que nós, enquanto profissionais, precisamos estar sempre alertas a estes sinais que o entorno vai nos dar. Então, uma crise, ela nunca inicia, no caso, crises geradas por agentes externos. Nós estamos falando de vírus. Estamos falando de crises políticas, crises morais, crises, enfim, até crises geradas por questões climáticas, né, já há como prever. Então, nós temos esses sinais que o entorno, enfim, ou relatórios nos dão. Se nós não verificarmos o potencial desses sinais, eles vão se transformar em riscos para essa organização, seja ela qual for, pública, privada, e nós, como relações públicas, devemos sempre, permanentemente, estarmos atentos, então, a esses sinais, a esses riscos, aos potenciais que podem ser desencadeados, então, a partir destes sinais e riscos, para a gente, então, incorrer em uma crise. Então, a gente passa por várias etapas, né, antes de chegarmos naquela primeira etapa da crise, né, a primeira fase da crise. Então, justamente, essa pergunta serve também para nós verificarmos e afirmarmos, mais uma vez, que as relações públicas e a comunicação são imprescindíveis por conta de que nós vamos estar sempre nos antecipando a estas situações. Né? Nós vamos buscar nos antecipar. Né? Tem coisas que fogem da nossa capacidade, como, por exemplo, o novo coronavírus, né? Que nós não temos controle sobre isso e a gente vai ter que trabalhar isso de uma outra forma no que se refere à comunicação. E a crise, então, ela justamente é então um momento atípico, um momento turbulento, causado seja por fatores naturais ou fatores externos ou até internos à organização, né, que podem ser pessoas, pode ser o clima, pode ser falência, pode ser roubo, enfim, são N as causas geradoras dessa crise da qual a gente está falando. Outro ponto interessante que se relaciona com o lançamento desse livro é justamente porque a gente está, né, durante essa crise de coronavírus, porém, nós estamos também inseridos num contexto de crise generalizada no Brasil, né? Podemos dizer assim. Por conta de que a gente tem não sou cientista político, mas podemos afirmar como cidadãos, né, e como relações públicas, de que nós temos uma crise política instalada há anos, né, desde antes do próprio impeachment. Hoje nós temos, por conta de denúncias contra o presidente, por conta da equipe instável, por conta de que hoje, em meio à pandemia, a gente não tem ainda certeza de quem é o Ministro da Saúde. Nós temos declarações que são, né, então isso é um fator interno ao próprio Estado, né, ao próprio governo, e que gera, né, instabilidade e que dá força, dá vigor a essa crise política que a gente está envolvido. Ainda nós temos uma crise econômica, que também já vem de anos, mas que vem se agravando cada vez mais por conta de
a má condução da gestão, isso é histórico, né, a gestão dos recursos públicos, porque muitos também entram nos governos achando que estão gerenciando uma empresa privada, mas o público e o privado são bem diferentes. Outra crise que nós estamos enfrentando é justamente a crise da pandemia do novo coronavírus, que é algo natural. Ainda nós estamos vivendo uma crise financeira por conta de que em muitos estados, incluindo o Rio Grande do Sul, tem salários dos servidores parcelados, salários atrasados. Temos ainda nesse contexto, né, em que pouco tempo atrás foram aprovadas flexibilizações das leis trabalhistas, que nesse período de coronavírus agora a gente está vendo o porquê da gravidade dessas reformas, né, de quantos direitos como os direitos foram impactados com essa reforma. Nós temos hoje um alto índice de desemprego que nós já tínhamos antes da pandemia de coronavírus e hoje nós temos ainda mais agravados por esta crise. E nós temos também uma crise moral e ética, né, por conta de corrupção, por conta dos próprios jeitinhos brasileiros, né, por conta das próprias fake news, né, é uma crise generalizada de ética, né, não deixa de ser. Então, nós, como podemos perceber, assim, de uma forma bem enxuta, nós temos uma crise generalizada em que a gente está envolvido e que dentro nós temos um caldeirão e que dentro estão N fatores, e só que hoje nós temos a crise do novo coronavírus, que é o que nos demandaria maior atenção por conta de que é algo que mexe, né, que se relaciona diretamente com a vida. Né, porque as outras coisas existam, a gente precisa da manutenção das vidas. Porém, a gente tem essa crise, vamos dizer assim, eterna do governo federal atual, né, em que há uma política do medo, uma política da mentira, uma política de nenhum projeto concreto, propositivo, política de família, de amigos, enfim, né? Enfim, hoje nós podemos ver mais um elemento desta crise que é finalmente o adiamento do Enem, que foi uma vitória de resistência, né? Não foi por conta de uma política estabelecida por quem deveria, né? Por quem deveria, no caso, tanto a educação quanto a saúde, nem fonte para a imprensa são, né? Por conta de que não conseguem se encontrar para poder passar as informações que os cidadãos necessitariam neste momento. Mas, contudo, entretanto, como diz nosso grande pesquisador e biólogo moçambicano Mia Couto, né, acho que esses dias eu ouvi um artigo dele, não vai ser a imbecilidade não vai ser superada no virar de página, no virar de folha. É algo que nós vamos demorar ainda um certo tempo para nós nos recuperarmos de todo esse mau sentimento, essa cultura que hoje está de uma forma bastante, vamos dizer assim, prejudicada, né, deturpada, e não vamos falar que é apenas pelos outros, por quem tem outra ideologia, por pessoas de esquerda ou de direita, enfim, né, é algo que é sistêmico, é algo generalizado, e esse momento justamente ele serve também para que a gente possa se regenerar, né, esperamos que a gente consiga fazer isso, né, eu anotei até aqui enfim, algumas anotações de um vídeo que eu assisti dia desses, do Guilherme Terreri, que eu acho que vocês devem conhecer ele. Ele é um ator, professor, youtuber, mas que vocês devem conhecer ele por conta de que ele é a drag Rita Von Hunt, do canal Tempero Drag, que ela faz, então, um vídeo com uma relação a uma pergunta de Adorno, né? Se haveria arte depois se haveria poesia depois do Holocausto, né? E ela então vai nos trazer: será que haveria arte depois do coronavírus? Esse, aliás, é o título do vídeo, né? Justamente para nós pensarmos o que sobrou
nesse período, né, o que sobrou de humano na humanidade depois de tudo isso? O que vai sobrar? Então, a gente justamente tem que pensar e repensar as nossas estruturas, né, a nossa cultura, o modo como a gente age, como a gente leva a vida, como a gente faz negócios, como a gente consome hoje em dia. Né? A gente vai ter que repensar o próprio modo de civilização. É preciso que a gente também pense toda os eixos sociais por conta da desigualdade que a gente está vendo hoje escancarada e alguns elementos da nossa cultura. Não falo cultura enquanto manifestação artística, falo cultura em termos mais gerais. Da nossa cultura de achar que, por exemplo, o EAD vai salvar o mundo, né? Não vai. Nós temos uma desigualdade social que nós devemos cuidar para não aprofundarmos ainda mais. Nós devemos cuidar, por exemplo, da relação entre, que hoje também está se explicitando, que é essa relação entre patroa e faxineira, né? Qual a necessidade dessas pessoas estarem trabalhando hoje, mesmo que elas precisam manter a sua família, né? Há maneiras de fazer isso sem expor e se expor também. Outro caso que a gente está vendo hoje e que é explicitado por esta pandemia é a coisificação dos objetos e a objetificação dos sujeitos, que é justamente o que a gente está percebendo com esse falso grupo de risco, que são os idosos, né? Como os idosos não consomem muito mais nesse período de fim de vida, eles são, não lembro das palavras da própria Rita, mas os idosos hoje são dispensáveis, né? Vamos deixar que a próxima geração consumista venha. Hoje a prioridade não são os idosos, então a gente está coisificando os sujeitos, né? Isso tem uma relação com a reificação, que é justamente, né, em termos mais fáceis de se entender, seria a coisificação das pessoas. E isso a gente deve levar tanto para a nossa vida, quanto para os negócios, quanto para os relacionamentos de comunicação. E essa cultura, que eu falo de forma mais geral, ela hoje ficou justamente nua, né? Mostrando tudo o que se tem de podre, de desrespeitoso, de estereótipo, de preconceito, de discriminação. A gente está podendo ver hoje de uma forma muito mais explícita e vergonhosa por conta desta epidemia de coronavírus, né? Muitas vezes, para alguém, para governo, para entidades, lojas, a prioridade não é a vida, né? Embora a gente saiba que todo mundo precise do seu sustento, né? Há condições de fazer isso de outras formas, né? Então, isso tudo vai ser jogado hoje, né, na tela, jogado hoje nas nossas redes sociais, o que a gente verifica. E isso também, falando que a gente vai levar para as organizações, isso a gente espera que haja também uma mudança na cultura das organizações. E a cultura organizacional, ela passa justamente pela comunicação, pelos processos de comunicação. E quem vai estar lá nesse front da comunicação seremos nós, profissionais de comunicação, que deveremos, então, ter aprendido alguma coisa com esta pandemia para que a gente possa fazer frente e agir de um modo diferente, que já deveria ser, mas que daqui para frente ainda mais. Né? Que esse novo normal, ele seja um novo normal com um plus, né? Que não seja um novo normal apenas fictício, de que sobrevivemos, de que vamos continuar, de que fomos fortes, conseguimos, estamos aqui e bola para frente. Não. Né? Muitas pequenas situações nos mostram isso e a gente não, como havia falado antes, a gente não interpreta esses sinais. Né? Então, talvez isso seja mais um sinal que a gente precise para justamente mudar. Simplesmente mudar. Me sinto contemplado com a fala do professor e, inclusive, abriu várias reflexões aqui que eu espero que possamos levar no debate futuramente. Mas o que mais eu me apego aqui, eu vou começar pelo esse novo normal que o professor fala, né?
A gente da comunicação sabe da responsabilidade social que a gente tem quando a gente está nas organizações. E um exemplo foi a revista Vogue, que trouxe a capa Gisele com esse novo normal, que na verdade é o mais do mesmo, né? Então, daí vem a reflexão, né? Qual é o nosso papel em meio à crise? O professor fala também dessa crise generalizada, que evidencia relações de poderes estruturados, que sempre estiveram aí, e que hoje, mais do que nunca, por meio dessa crise generalizada, econômica, política, sanitária, se torna agravante, né? Então, um ponto que o Regis falava na live anterior sobre que a gente precisa repensar como, enquanto comunicação, a gente vai fazer a comunicação e para quem, eu provoco o professor, então, para conversar com a gente qual seria o papel agora dos relações públicas, dos comunicadores nas organizações hoje, enfrentando a pandemia hoje. Não amanhã, não ontem, mas hoje. Como é que a gente consegue se locomover em um cenário onde a própria comunicação está em xeque, onde há um descrédito da nossa ciência, do que a gente faz? Então, organizando a pergunta, como os profissionais de relações públicas, jornalismo, publicidade, enfim, da comunicação, se portam ou podem se portar hoje nas organizações frente à crise? Uhum. Justamente esse tema, o novo normal, é o tema do meu artigo dessa semana do jornal, do Folha. Então, eu justamente discuto isso, que esse novo normal, do ponto de vista da comunicação, ele não deveria ser o novo normal. Ele deveria ser o que já deveria ser hoje, antes da pandemia, na verdade. Né? Então, esse caso emblemático que tu comentaste da Vogue é justamente uma prática que exemplifica como não fazer no período de crise. Né? Muitas pessoas e muitas pesquisas já estão sendo feitas. Isso não precisaria pesquisa, mas, enfim, é algo que corrobora o nosso posicionamento de que há posturas, posicionamentos inadequados que as organizações estão tomando hoje, seja vendendo em nome da crise, ou vendendo, explorando a crise, né, ou apenas sendo sem noção, como foi o caso da Volk, né, que como se tivesse romantizou a crise, a pandemia, e colocou uma modelo internacional já conhecida e reconhecida para que fosse a capa da revista. Diferentemente, acho que a Marie Claire colocou uma enfermeira ou médica na sua capa, né, com a marca do óculos de proteção e da máscara, Máscara, né, que é sim. um contraponto a essa prática nonsense da revista Vogue. Então, eu falo nesse artigo que eu escrevi para o jornal que justamente as práticas comunicacionais futuras desse novo normal que nós vamos ter logo, que essas práticas as práticas que nós já deveríamos ter adotado antes de tudo, né? Que é uma comunicação que leve a cabo o posicionamento da organização e que esse posicionamento seja um posicionamento verdadeiro, real, propositivo, que não seja um posicionamento que está lá na empresa apenas enquadrado na parede, né, que é algo que realmente faça a diferença, que realmente a empresa, que muitas vezes tem incentivos fiscais, que tem o consumo de grande parte da população, que essa empresa possa de fato dar um retorno para a sociedade que consome, para a sociedade que vai também financiar esses incentivos fiscais, e que não fique apenas no discurso, ou que essas ações não sejam apenas para vender ou para dizer que estão fazendo. Né? Que estas ações sejam doações, campanhas, projetos e práticas cotidianas, que elas sejam justamente para transformar realidades, para que elas não sejam filantropia, que elas não sejam marketing social, nem marketing cultural, que elas realmente sejam aquilo que elas se propõem a ser. Né? Estaremos e já deveríamos estar, e estamos em muitos pontos, em muitos locais, em muitas empresas, justamente fazendo isso. Né?
com essas ações bem estruturadas, propositivas, que dão realmente um retorno. Hoje, por exemplo, deveria, né, se estar fazendo campanhas justamente no sentido de dar transparência para o que está sendo feito, quais os esforços das organizações para cuidar dos seus colaboradores, das famílias desses colaboradores, dos fornecedores, da sua própria empresa, mostrar o que está sendo feito, dependendo do porte da empresa, o que está sendo feito como um retorno para a sociedade, não apenas no seu nicho, no seu ambiente, na sua organização, para os seus públicos específicos, ainda que, né, sejam todas essas ações atuais e anteriores e futuras não apenas informativas, mas que elas realmente transpareçam e tragam à tona quais são os reais valores dessas organizações, que não apenas o foco em venda, porque isso é algo que nós talvez, né, não estaremos mais, vamos dizer assim, coniventes com essa situação, porque é algo que está se mostrando de uma maneira bastante específica, peculiar para nós agora, esse momento de não consumo, né, desse repensar que nós estamos fazendo. Eu tenho 2 exemplos práticos que essa semana me chamaram a atenção. Um deles é, por exemplo, um app do Magazine Luiza. Não sei se vocês já viram, em que há um botão, que esse botão vai ser permanente para denúncia de violência contra a mulher por conta de que, com esta pandemia, esse outro problema social, ele se agravou, né? Então, o Magazine Luiza, enfim, né, por uma bandeira da sua presidente, Luiza Trajano, levou a cabo esta estratégia que vai ser algo permanente, assim como outras funcionalidades de utilidade pública, ela promete, para que esses aplicativos, enfim, o que as empresas fazem, que elas sejam algo a mais do que apenas esse relacionamento de venda, de compra e venda, né? Não seja apenas um relacionamento mercadológico, que ele realmente seja algo que vá muito mais profundo do que essa relação superficial que a gente tem de consumo hoje. Ainda, essa comunicação que nós vamos ter que empreender, que nós já deveríamos estar empreendendo, vai na direção de que, e principalmente nas relações públicas, que é o meu lugar mais competente, é que nós temos a responsabilidade pública de cuidar dos nossos públicos. Tudo que a gente pensa para uma organização, a gente não está pensando apenas para que ela tenha uma boa imagem e uma reputação, né, que é o seu, enfim, o conjunto de imagens positiva ou negativa. A gente está fazendo isso justamente para dar esse retorno para a sociedade por responsabilidade com esses públicos que estão confiando, né, a sua vida, seu dinheiro, as suas economias, enfim, seu costume, seus consumos, os seus hábitos, àquela organização. Então, isso vai na direção também da sustentabilidade, né, que é o tema gerador da íntegra, né, neste ano, e que justamente é fazer com que se harmonizem, né, coisa que não... acredito que até hoje nós não tenhamos conseguido implementar isso, né, que é o equilíbrio entre o social, o econômico e o ambiental. Né? Isso, novamente, trazendo o Miyakoto, ele vai dizer que, infelizmente, ele é pessimista, e infelizmente eu também sou, de que no mundo pós-pandemia, por conta dos projetos políticos e projetos econômicos, nós não conseguiremos ir além, né? Talvez a gente não vá conseguir, ainda nesse momento, mesmo passando por uma situação tão séria, tão delicada, que vai gerar consequências por muitos anos, que talvez a gente ainda não vai conseguir fazer frente e dar conta deste conceito, desta prática de sustentabilidade que tanto se fala e que muito se vende, mas que quase nada se faz. Né? Nós buscamos, mas a sustentabilidade parece que nunca é prioridade. Né? A vida também nunca
parece que não é prioridade, mesmo nesse momento. Então, mesmo que tem uma pesquisa do McCann Truth Central, que vai dizer que 48% dos brasileiros e 59% das pessoas do mundo acreditam que uma das principais coisas que as organizações precisam fazer nesse momento é justamente cuidar dos seus colaboradores. Mas muitas empresas estão expondo os seus colaboradores de uma forma como se nada estivesse acontecendo. Há umas semanas atrás, eu tive que sair de casa porque minha cadeira do escritório ela simplesmente se espatifou. E como estamos vivendo de home office, pus a máscara e fui até a loja de comprar uma cadeira. Chegando na loja, o proprietário estava conversando com uma outra pessoa, ele estava sem máscara, seus funcionários estavam sem máscara, apenas tinha álcool gel espalhado pela loja. E eu perguntei para os funcionários, ué, não estão usando máscara aqui? E ele, não, aqui, ainda não. Como se algo muito sério precisasse acontecer ainda, né? Uma falta de empatia, uma falta de respeito, de responsabilidade com os consumidores, né? Eu fiz o esforço de ir lá, para poder ter uma cadeira decente para o escritório novamente, porque a gente vai viver não sei quanto mais tempo sentados em frente ao computador, com toda a nossa vida laboral ali. Então, essa situação ainda se repete. Então, voltando à pesquisa que eu falei, de cuidar dos seus colaboradores, além dessa informação, também a maioria das pessoas acreditam que a segunda coisa, depois de cuidar dos seus funcionários, as organizações deveriam fazer um esforço para informar, para mostrar o que estão fazendo e para, por exemplo, contribuir para o fim das fake news, para que informações apenas relevantes fossem postadas e cada nicho, cada tipo de negócio pudesse, a partir do seu know-how, oferecer alguma informação útil neste momento para o seu público específico, seus públicos de interesse hoje, ontem e sempre. Então, isso é bastante... Desculpa a interferência, mas nós temos só 8 minutos. O Instagram já começou a avisar que logo, logo vai cair. Sim, o assunto tá muito legal, mas tem muita coisa ainda para debater. Então, eu gostaria que o professor fizesse uma fala final ainda dentro do que a gente está conversando, para dar um acabamento, um fechamento, mas peço, se possível, se o professor puder deixar assim, umas reflexões para que a gente fique matutando durante esse tempo, será legal. Então, eu acho que eu posso focar um pouquinho mais agora nos aprendizados dessa crise, já que a gente tem um pouquinho de tempo para fechar, que é justamente o que a gente está vendo hoje, é a necessidade cada vez mais de um trabalho conjunto coordenado, entre universidades, institutos de pesquisa, hospitais, a própria sociedade, laboratórios, poder público, para fazer frente a essa crise. Que num futuro, que num outro momento, que a gente consiga manter esse trabalho coordenado, para que esse esforço conjunto ele renda mais frutos, ele seja mais eficiente, ele seja mais eficaz. Outra questão são as alternativas. Se juntando com outras pessoas, nós vamos ter outros resultados, podendo gerar daí inovações, soluções potenciais que nós desconhecíamos e de uma parceria pode nascer algo interessante. A outra questão que se levanta aqui como aprendizado é a importância de cada uma e de todas as profissões que a gente tem hoje. Hoje estamos com ênfase nos profissionais da saúde, da imprensa e da segurança. Isso é bastante importante, então, é que em outros momentos todas as profissões sejam reconhecidas na sua especificidade e na sua importância única em determinados momentos e também em outros momentos. Outro ponto que a gente precisa aprender com a crise é a solidariedade. Justamente sermos solidários por essência, porque a gente sabe o porquê estamos fazendo aquilo, que não seja filantropia, que não seja marketing social, que não seja algo que não é a realidade. E, como eu já vim falando desde o início, que seja um momento que a gente possa evoluir enquanto profissional, enquanto pessoa, que a gente se regenere. Nós vamos
com esse momento, repensar hábitos, costumes, lógicas, posicionamentos, o próprio nosso papel aqui nesse momento, nesse local, nesse instante da Terra, né, que a gente possa repensar isso enquanto cidadãos, enquanto habitantes de um mesmo espaço, né, que nós coabitamos aqui e podemos fazer muito mais do que a gente está fazendo nesse momento. Como professor também, como aluno, nós vamos aprender um monte, né? Com a EAD, por exemplo, com essas tecnologias, nós vamos no futuro muito próximo poder diversificar ou complementar o conteúdo de aula, né? Visto que nada substitui o face a face, a gente poder se abraçar, a gente poder se ver, a gente poder tomar um sol, a gente poder tomar um café junto, conversar, trocar uma ideia, debater face a face ao vivo, é muito diferente do que a própria live, embora esse seja o único recurso que a gente tem agora para potencializar. Mais uma vez, então, Cauê, agradeço a ti, a Miriam e aos integrantes da Íntegra, também a todos que nos assistiram aqui hoje. Fico à disposição. Mais adiante a gente tem um Fala que eu discuto, né, numa outra oportunidade, para que a gente possa, talvez, aprofundar estes temas que nós conversamos hoje aqui. Espero ter contribuído e qualquer coisa me mandem e-mail ou me chamem nas redes sociais. Bom, obrigado, professor Jones. Eu agradeço em nome da Íntegra. Para quem está pedindo mais lives como essa, relembro que essa é a terceira live, a primeira com a professora Cláudia, depois o professor Regis, agora o professor Jones, e a próxima já confirmada é a professora Vera, com o tema Comunicação para Transformar. Então a gente está tendo um diálogo entre essas lives, né? Bem como o professor pontuou, fala que eu discuto, posteriormente um quadro que a Íntegra vai aprofundar um pouquinho mais esse debate nas lives. Agradeço imensamente, muito obrigado pelas reflexões. Peço para que todos que acompanharam até agora acompanhem o nosso Instagram, nosso site, nossas mídias, nossas plataformas de mídias digitais. E mais informações estarão por lá. E esse conteúdo ainda vai ser aprofundado pelos nossos bolsistas. Então, confira. Muito obrigado, boa noite a todas e a todos, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.